27. A presença de atividade aumentada de CKMB em um padrão de eletroforese de CK é mais provavelmente encontrada em um paciente com a. Estresse muscular agudo após exercício intenso. b. Doença hepática maligna. c. Infarto do miocárdio. d. Lesão cerebral grave. Resposta: c. Infarto do miocárdio. Raciocínio. A CK possui 3 isoenzimas: CKMM, músculo esquelético, CKBB, cérebro, e CKMB, músculo cardíaco. A CKMB é específica do coração e se eleva especialmente no infarto do miocárdio. Exercício intenso eleva CK total e CKMM, mas não CKMB de forma significativa. Doença hepática não altera CK. Lesão cerebral eleva CKBB. Portanto, aumento de CKMB é típico de lesão cardíaca aguda, infarto do miocárdio. 28. O padrão de eletroforese mostrado nesta figura e tabela é mais provavelmente causado por descrição do gráfico. Primeiro pico, bem alto, estreito e pontudo à esquerda. Isso é albumina. Esse é o pico normal mais alto da eletroforese sérica. Logo depois vem 2 picos baixos, alfa 1 e alfa 2. Eles parecem discretos. Na região final, beta e gama em vez de um pico único, há uma elevação larga, formando um platô entre beta e gama. Não há um pico monoclonal estreito, agulha, aqui. O traçado parece nivelado, uma ponte beta-gama. Tabela. Proteína total, 6,6 gramas por litro, normal, 6,4 a 8,3. Albumina, 3,0 gramas por litro, diminuída em relação ao normal, 3,9 a 5,1. Alfa-1 globulina, 0,5 gramas por litro, normal, 0,2 a 0,4. Alfa-2 globulina, 0,5 gramas por litro, normal, 0,4 a 0,8. Beta-gama globulina, 2,5 gramas por litro, normal, beta, 0,5 a 1,0. Gama, 0,6 a 1,3. Ou seja, uma elevação importante na região beta-gama com redução da albumina. A. Inflamação aguda. B. Cirrose hepática. C. Síndrome nefrótica. D. Neoplasia de células plasmáticas. Resposta: B. Cirrose hepática. Raciocínio. O traçado mostra pico inicial de albumina e, nas regiões beta e gama, uma elevação larga e contínua sem pico estreito, a chamada ponte beta-gama. Esse padrão decorre de diminuição de transferrina, fração beta, e aumento policlonal de imunoglobulinas, fração gama, típico de cirrose. Não há M-spike monoclonal em gama, mieloma, e o desenho não corresponde à inflamação aguda ou síndrome nefrótica. 29. A atividade sérica aumentada da desidrogenase lática devido à elevação das frações rápidas, 1 e 2, na separação eletroforética é causada por a. Síndrome nefrótica. B. Anemia hemolítica. C. Pancreatite. D. Dano hepático. Resposta: B. Anemia hemolítica. Raciocínio. A LDH possui 5 isoenzimas. As frações rápidas LDH1 e LDH2 predominam no coração e nas hemácias. A elevação de LDH1 e LDH2, frações rápidas, é típica de lesão cardíaca, infarto ou hemólise. Na anemia hemolítica há grande destruição de eritrócitos liberando LDH1 e LDH2, causando aumento da LDH total e da fração rápida. As frações lentas, LDH4 e LDH5, são mais associadas a fígado e músculo esquelético. Por isso, entre as opções dadas, anemia hemolítica é a causa mais característica. 30. Uma amostra de soro coletada na sala de emergência de um homem de 42 anos forneceu os seguintes resultados laboratoriais nesta tabela. Teste. Paciente. Valores de referência. CK, 185 unidades por litro, 15 a 160 unidades por litro. AST, 123 unidades por litro, 0 a 48 unidades por litro. CKMB, 6 unidades por litro, 2 a 12 unidades por litro. Qual destas condições pode explicar esses valores? A. Lesão por esmagamento na coxa. B. Acidente cerebrovascular.
C. Infarto pulmonar. D. Hepatite aguda precoce. Resposta: A. Lesão por esmagamento na coxa. Raciocínio. Seca total está elevada, 185 unidades por litro, versus 160 unidades por litro. O AST está bastante elevada, 123 unidades por litro, versus 48 unidades por litro. CKMB está normal, 6 unidades por litro, dentro de 2 a 12 unidades por litro. Em infarto do miocárdio esperaria-se elevação proporcional de seca total e CKMB. Em hepatite aguda precoce, teríamos AST muito aumentada, mas CK normal. Em acidente cerebrovascular, o marcador seria mais CKBB, não CK total. O padrão de CK total aumentada mais AST aumentada mais CKMB normal corresponde à lesão de músculo esquelético, trauma, esmagamento, onde a liberação de CKMM e AST do músculo. 31. Os resultados desta tabela são mais consistentes com enzima. Resultado: fosfatase alcalina. Aumento acentuado. Aspartato aminotransferase, AST. Leve aumento. Alanina aminotransferase, ALT. Leve aumento. Gama-glutamiltransferase, GGT. Aumento acentuado. Opções: A. Hepatite aguda. B. Osteite fibrosa. C. Hepatite crônica. D. Icterícia obstrutiva. Resposta: D. Icterícia obstrutiva. Raciocínio. O padrão é colestático. FA e GGT muito elevadas com transaminases apenas discretamente aumentadas. Hepatite aguda. AST ou ALT marcadamente altas. FA, GGT não tão acentuadas. Osteite fibrosa. FA alta por origem óssea, GGT normal. Hepatite crônica. Transaminases levemente elevadas, sem FA, GGT tão altas. Logo, o perfil combina com obstrução biliar, icterícia obstrutiva. 32. Os resultados desta tabela são mais consistentes com enzima. Resultado: fosfatase alcalina. Leve aumento. Aspartato aminotransferase, AST. Leve aumento. Alanina aminotransferase, ALT. Leve aumento. Gama-glutamiltransferase, GGT. Leve aumento. Opções: A. Hepatite aguda. B. Hepatite crônica. C. Icterícia obstrutiva. D. Hemangioma hepático. Resposta: B. Hepatite crônica. Raciocínio. O padrão mostra aumentos discretos e difusos de todas as enzimas, sem nenhuma marcadamente elevada. Hepatite aguda costuma ter AST e ALT bem elevadas. Icterícia obstrutiva apresenta FA e GGT acentuadamente altas, com transaminases discretas. Hemangioma hepático geralmente não altera enzimas. O perfil de elevação leve e generalizada de transaminases e enzimas colestáticas é mais típico de hepatite crônica, onde as enzimas permanecem só moderadamente elevadas por tempo prolongado. 33. Qual preparação de amostra é usada para realizar a determinação das isoenzimas de fosfatase alcalina? A. O soro é dividido em 2 alíquotas. Uma é congelada e a outra é refrigerada. B. O soro é dividido em 2 alíquotas. Uma é aquecida a 56 graus Celsius e a outra não é aquecida. C. Nenhuma preparação é necessária, pois o teste usa plasma EDTA. D. Primeiro é preparado um filtrado livre de proteínas. Resposta: B. O soro é dividido em 2 alíquotas. Uma é aquecida a 56 graus Celsius e a outra não é aquecida. Raciocínio. A determinação das isoenzimas da fosfatase alcalina, ALP, utiliza o teste de estabilidade ao calor. A ALP óssea é termossensível, é inativada ao aquecer, enquanto a ALP hepática é mais estável ao calor. O procedimento clássico é dividir a amostra de soro em 2 alíquotas, uma aquecida a 56 graus Celsius por 10 minutos e a outra mantida sem aquecimento, comparando as atividades residuais. Esse método diferencia as frações óssea e hepática. 34. A isoenzima Regan tem as mesmas propriedades que a fosfatase alcalina que se origina em A. Esqueleto. B. Rim. C. Intestino. D. Placenta. Resposta: D. Placenta.
Raciocínio. A isoenzima REGA é uma isoforma rara de fosfatase alcalina encontrada em alguns tumores malignos. Ela é termorresistente e apresenta as mesmas propriedades bioquímicas da fosfatase alcalina placentária. Por isso, quando detectada no soro de pacientes fora da gravidez, sugere neoplasia maligna. 35. A fração mais termolábil, mais sensível ao calor, da fosfatase alcalina é obtida de A. Fígado. B. Osso. C. Intestino. D. Placenta. Resposta. B. Osso. Raciocínio. As isoenzimas da fosfatase alcalina, ALP, diferem na estabilidade térmica. A fração óssea é a mais sensível ao calor, HIT labile, sendo inativada rapidamente a 56 graus Celsius. A fração hepática é um pouco mais estável. A fração placentária, como a isoenzima REGA, é a mais resistente ao calor, HIT stable. Por isso, nos testes de diferenciação, aquecer o soro permite distinguir a isoenzima óssea, que perde atividade, da hepática e da placentária. 36. O indicador enzimático mais sensível para dano hepático causado pela ingestão de etanol é A. Alanina aminotransferase, AUT. B. Aspartato aminotransferase, AST. C. Gama-glutamil-transferase, GGT. D. Fosfatase alcalina. Resposta. C. Gama-glutamil-transferase, GGT. Raciocínio. A GGT é a enzima mais sensível para detectar lesão hepática relacionada ao álcool. Ela aumenta precocemente com ingestão crônica de etanol e com o uso de certos medicamentos hepatotóxicos. As transaminases, ALT e AST, também se elevam, mas são menos específicas e menos sensíveis para dano induzido pelo álcool. A fosfatase alcalina está mais ligada a processos colestáticos. 37. Qual é a enzima medida na reação de glicilglicina mais gama-glutamil para nitroanilina, na qual um aumento na absorbância 410 nanômetros é detectado devido à formação de paranitroanilina? A. Transferase glutâmica oxaloacética. B. Gama-glutamil transferase. C. Gama-globulinase. D. Glicina descarboxilase. Resposta. B. Gama-glutamil transferase, GGT. Raciocínio. Esse é o método padrão para medir GGT. A gama-glutamil para nitroanilina doa o grupo gama-glutamil para glicilglicina sob ação da GGT, liberando para nitroanilina que é medida a 410 nanômetros no espectrofotômetro. As outras enzimas citadas não produzem para nitroanilina nesse contexto. 38. Os níveis de colinesterase são geralmente dosados para auxiliar no diagnóstico de A. Pancreatite. B. Overdose de metanfetamina. C. Intoxicação por organofosforados. D. Doença hepatobiliar. Resposta. C. Intoxicação por organofosforados. Raciocínio. Os organofosforados, inseticidas, pesticidas, gases nervosos, inibem fortemente a colinesterase, levando à queda dos níveis dessa enzima no soro. Por isso, a dosagem de colinesterase é utilizada para confirmar e monitorar intoxicações por organofosforados. 39. Os ensaios de isoenzimas são realizados para melhorar A. Precisão. B. Exatidão. C. Sensibilidade. D. Especificidade. Resposta. D. Especificidade. Raciocínio. Os ensaios de isoenzimas permitem distinguir diferentes formas de uma mesma enzima, isoformas, provenientes de tecidos distintos. Isso aumenta a especificidade do teste, ou seja, a capacidade de identificar de forma correta a origem ou o tipo de enzima, diferenciando, por exemplo, uma lesão cardíaca de uma muscular. 40. A porção proteica de um complexo enzimático é chamada de A. Apoenzima. B. Coenzima. C. Holoenzima. D. Proenzima. Resposta. A. Apoenzima. Raciocínio. A apoenzima é a parte proteica de uma enzima que, sozinha, é inativa. Para se tornar funcional, ela precisa do cofator, íons metálicos ou coenzima orgânica. Quando a apoenzima se combina com seu cofator, forma a holoenzima,
que é a enzima ativa completa. 41. Qual das seguintes determinações químicas pode ser útil para estabelecer a presença de fluido seminal? A. Desidrogenase láctica, LD. B. Desidrogenase isocítrica, ICD. C. Fosfatase ácida. D. Fosfatase alcalina. Resposta: C. Fosfatase ácida. Raciocínio. A fosfatase ácida é uma enzima presente em alta concentração no fluido seminal, especialmente produzida pela próstata. Por isso, sua dosagem é usada como marcador para identificar a presença de sêmen em amostras forenses ou laboratoriais. 42. Qual dos seguintes substratos enzimáticos é o mais específico para fosfatase ácida prostática em reações quantitativas de ponto final? A. Para nitrofenilfosfato. B. Timolftaleína monofosfato. C. Beta-naftolfosfato. D. Beta-glicerofosfato. Resposta: B. Timolftaleína monofosfato. Raciocínio. Para testes quantitativos de fosfatase ácida prostática, o substrato mais específico é a timolftaleína monofosfato. Este substrato minimiza interferências de outras isoenzimas e fornece maior especificidade para a fração prostática da fosfatase ácida em comparação com os outros substratos listados. 43. Lactato desidrogenase, malato desidrogenase, isocitrato desidrogenase e glicose 6-fosfato desidrogenase, todas. A. São enzimas hepáticas. B. São enzimas cardíacas. C. Catalisam reações de oxidação-redução. D. São enzimas de classe 3. Resposta: C. Catalisam reações de oxidação-redução. Raciocínio. Todas as enzimas citadas são desidrogenases, isto é, catalisam transferências de hidrogênio, elétrons, entre substratos, funcionando como enzimas oxirredutases. Portanto, a característica comum não é serem específicas de fígado ou coração, nem de uma classe 3 genérica, mas sim serem catalisadores de reações de oxidação-redução. 44. Qual das seguintes é a equação de Henderson-Hasselbalch? A. pKa igual pH mais log de ácido sobre sal. B. pKa igual pH mais log de sal sobre ácido. C. pH igual pKa mais log de ácido sobre sal. D. pH igual pKa mais log de sal sobre ácido. Resposta: D. pH igual pKa mais log de sal sobre ácido. Raciocínio. A equação de Henderson-Hasselbalch é derivada da expressão do Ka e expressa a relação entre pH, pKa e as concentrações de base conjugada e ácido conjugado. Sua forma correta é pH igual pKa mais log de base sobre ácido. No enunciado, sal representa a base conjugada e ácido representa o ácido conjugado. Portanto, a alternativa D corresponde exatamente à fórmula correta. 45. A figura mostra o recíproco da velocidade medida de uma reação enzimática, 1 sobre V, em função do recíproco da concentração do substrato, 1 sobre concentração de S. Afirmações verdadeiras sobre essa figura incluem: A. A interseção da reta no eixo X, abscissa, pode ser usada para calcular o V máximo. B. A linha reta indica que a reação enzimática ocorre segundo cinética de ordem 0. C. A interseção no eixo X, abscissa, pode ser usada para calcular a constante de Michaelis-Menten. D. O fato de a concentração do substrato ser plotada em ambos os lados do ponto zero indica que a reação é reversível. Resposta: C. A interseção no eixo X, abscissa, pode ser usada para calcular a constante de Michaelis-Menten. Raciocínio. O gráfico é o de Lineviaver-Burke, 1 sobre V versus 1 sobre concentração de S. Nele, intercepto em Y igual a 1 sobre V máximo é falsa. Intercepto em X igual menos 1 sobre Km permite calcular Km, C, é verdadeira. A linearidade indica a transformação da equação de Michaelis-Menten, não ordem 0, B, é falsa. O fato de 1 sobre concentração de S passar por valores positivos ou negativos é apenas consequência matemática da reta, não diz reversibilidade, D, é falsa. 47. No ensaio de lactato desidrogenase, LD, qual dos seguintes produtos é realmente medido? A. NADH. B.
ATP. C. Ácido lático. D. Ácido pirúvico. Resposta correta. A. NADH. Raciocínio. No ensaio de lactato desidrogenase, LD, a reação normalmente utilizada é a conversão de lactato em piruvato com redução do NAD+ a NADH, ou a reação inversa. O que se mede é o NADH formado ou consumido, porque ele tem forte absorvância a 340 nanômetros, permitindo monitoramento fotométrico direto. Ácido lático e ácido pirúvico não são medidos diretamente no ensaio enzimático. O sinal vem do NADH. 48. No ensaio da lactato desidrogenase, LD, a reação depende de qual dos seguintes sistemas de coenzimas? A. NAD, NADH. B. ATP, ADP. C. Fe2+, Fe3+. D. CuCu2+. Resposta correta. A. NAD, NADH. Raciocínio. A lactato desidrogenase catalisa a reação. Lactato mais NAD+, piruvato mais NADH mais H+. Portanto, esse ensaio depende diretamente do sistema NAD mais NADH. O NAD+, é reduzido a NADH, ou vice-versa. E é essa mudança que é monitorada espectrofotometricamente. ATP ou ADP, ferro e cobre não participam dessa reação específica. 50. Na inibição competitiva de uma reação enzimática. A. O inibidor liga-se à enzima no mesmo sítio que o substrato. B. O inibidor frequentemente tem uma estrutura química diferente daquela do substrato. C. A atividade da reação pode ser diminuída aumentando-se a concentração do substrato. D. A atividade da reação pode ser aumentada diminuindo-se a temperatura. Resposta correta. A. O inibidor liga-se à enzima no mesmo sítio que o substrato. Raciocínio. Na inibição competitiva, o inibidor compete diretamente com o substrato pelo mesmo sítio ativo da enzima. Normalmente, ele possui estrutura química semelhante à do substrato para conseguir se ligar ao sítio. O aumento da concentração de substrato pode reverter a inibição competitiva, não piorá-la. E temperatura não tem esse efeito de remover inibição competitiva. Por isso, a alternativa A é a correta. 51. A causa mais comum de não linearidade rápida após a fase de atraso, lag fase, cronometrada em um ensaio cinético enzimático é resolvida por A. Adição de mais coenzima, como NADH, a reação após a fase de atraso cronometrada. B. Impedir que proteínas estranhas se liguem ao complexo ES, enzima substrato, fazendo um filtrado livre de proteínas. C. Diminuir o volume da amostra para diluir a enzima, de modo que o substrato permaneça em excesso durante a reação. D. Eliminar íons metálicos que podem estar causando mudanças estruturais e inibição no sítio ativo da enzima. Resposta correta. C. Diminuir o volume da amostra para diluir a enzima, de modo que o substrato permaneça em excesso durante a reação. Raciocínio. Nos ensaios cinéticos, para garantir que a velocidade medida seja constante, fase linear, é essencial que o substrato esteja em grande excesso em relação à enzima. Se a enzima estiver muito concentrada, o substrato é rapidamente consumido, causando não linearidade precoce no gráfico. A solução mais comum é diminuir o volume de amostra, enzima, para que a reação ocorra em condições onde o substrato permaneça em excesso durante toda a medição. As outras opções lidam com problemas menos frequentes, coenzimas limitantes, proteínas contaminantes, ou íons metálicos interferentes. Mas a causa mais comum é justamente excesso de enzima consumindo substrato rápido demais. 52. A Federação Internacional de Química Clínica, IFCC, recomenda o uso de métodos como o método de Beceilovry-Brock para determinar a atividade da fosfatase alcalina. O substrato usado nesse tipo de método é A. Monofosfato. B. Fenilfosfato. C. Fenilfosfato disódico. D. Paranitrofenilfosfato. Resposta correta. D. Paranitrofenilfosfato. Raciocínio. Os métodos recomendados pela IFCC para determinação de atividade de fosfatase alcalina utilizam como substrato paranitrofenilfosfato, PNPP. Quando a fosfatase alcalina age sobre esse substrato, ela libera paranitrofenol,
que em pH alcalino apresenta coloração amarela e pode ser quantificado espectrofotometricamente, sendo um método altamente sensível e padronizado para essa enzima. As outras opções, fenilfosfato disódico, monofosfato, são substratos usados em métodos mais antigos e menos específicos.